Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, vídeo super importante. Foi uma semana de virada, né? Então a gente tinha queda, pânico, e aí de repente eu vou mostrar para vocês que foi uma semana diferente, tá? Então tem muito ruído aí na mídia, aqui mesmo no YouTube, mas foi uma semana diferente. O que não quer dizer que a gente vai continuar tendo altas, não. Mas eu vou mostrar a semana e vou dar minha opinião do que pode acontecer daqui para frente, do que pode acontecer. Mas antes disso, já sabe, todo vídeo eu tenho uma pergunta e minha pergunta desse vídeo é a seguinte: se você fosse investir agora, tá, e tivesse que escolher entre ações e fundos imobiliários, o que você prefere, ações ou fundos imobiliários? Escolha um só, tá? Ou ações ou fundos imobiliários. Se você quiser também pode colocar qual ação ou qual fundo imobiliário. Eu vou olhar muito isso, bastante, para entender o que o pessoal está preferindo. Vocês preferem ações ou fundos imobiliários? E escreva antes de ver o vídeo, hein? Porque senão você acaba sendo influenciado positivo ou negativamente por mim. Mas vamos lá, sem enrolação. Eu vou mostrar aqui como foi o Ibovespa essa semana, tá? Qual foi o diferencial? Ele bateu ali, talvez no fundo do poço e voltou, mas antes disso eu queria fazer um alerta. Cuidado, tá? Por que cuidado? Porque numa hora dessas que as coisas começam a voltar um pouquinho, o pessoal se empolga. Aí vai tirar dinheiro de onde não tem. Já teve gente me mandando mensagem do tipo, poxa, eu posso pegar um empréstimo agora consignado barato para pagar, sei lá, 10% ao ano. Não foi essa taxa, mas era uma taxa muito boa. E queria saber se vale a pena investir em ações. Não, não vale. Tá? Você não vai se endividar agora, no momento de incerteza, né, independentemente da taxa, nem se for zero, para fazer um investimento de risco que pode cair pela metade. Por quê? Porque eu vou mostrar que a gente bateu e já subiu um pouquinho. Mas nada garante, não há nenhuma garantia de que a bolsa não possa cair mais 10, 20, 30%, possa cair aí para 50 mil pontos. Por que não? Se eu falasse um tempo atrás que ela ia sair de 120 para 70, pô, vocês iam me deletar aqui do YouTube. Mas agora de 70 para 50 a gente já entende que é possível. Então, o aprendizado dessa crise foi enorme. 1 milhão de investidores novos na Bolsa já aprenderam. Mas sem enrolação, eu vou colocar aqui aí, então, para a gente dar uma olhadinha, o diferencial está aí na tela. Vocês reparem aqui, né, essa queda brutal. Eu botei o gráfico de 3 meses do TradingView. A queda ali do pico de 119 mil pontos até a mínima aqui foi de praticamente, olha só, gente, uma queda brutal, né, de quase 50%, e para subir de novo, para voltar para os 120 mil pontos, a gente precisa de quase 90%. Eu já mostrei para vocês que para voltar precisa muito mais do que para cair, né? Então precisa de 90% de queda, e já subiu um pouquinho. Vocês reparem o seguinte, olha só, bateu ali nos 63 mil pontos, e essa semana a gente já começou a respirar, só estava caindo. E de repente subiu aqui, ó, 25%. E quando eu voltar para cá eu vou explicar um negócio interessante, né? Mas vamos dar uma olhadinha também nos fundos imobiliários, já que a gente gosta sempre de fazer essa comparação. Eu vou trazer aqui o IFIX, né? Vocês percebam que o IFIX também caiu muito, caiu bastante, ele já tinha caído em janeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, dos 3 mil pontos lá do IFIX até a mínima, também aí 40%, né? Mas essa semana, de novo, né, da mesma forma que com o Ibovespa, nós já tivemos uma alta aí de 30%. Então vocês começam a perceber que as coisas, o jogo virou um pouquinho, tá? Mas volta para cá, produção. O jogo virou um pouquinho, mas isso que eu tô falando, cuidado, gente, bundinha na parede. Porra, não é momento, deixa eu fechar aqui, porque eu já vou mostrar bastante coisa para vocês, não é momento de se empolgar demais, porque essa crise não terminou. Essa crise, ela tem fatos diários, tá? E o que eu queria falar para vocês dessa alta é o seguinte, muita gente me pergunta, Charles, por que você não vende tudo? Não vende toda a tua carteira e espera passar esse tumulto? Quando esse tumulto passar, você volta. Eu vou explicar por quê. Porque o dinheiro que eu tenho na bolsa, eu considero como dinheiro de bolsa, dinheiro de renda variável. E se eu sacar esse dinheiro agora, eu vou ficar confortável, tá? Vou botar numa renda fixa, vou estar muito confortável. Só que caso essa situação comece a melhorar, a volta da bolsa, ela é numa velocidade que você não entra. Vocês reparem o seguinte, vamos supor que essa situação melhore, que sai um remédio, que a gente tem um indicativo de uma vacina.
Vocês viram que ali em 3, 4 dias já subiu 25%, fundos imobiliários já subiram 30%. Quando você começar a tomar uma decisão de olhar uma ação, ela já foi. Por isso que vocês têm visto aqui nos meus vídeos, de forma recorrente, eu efetuando compras. Eu estou postando todo dia no meu Instagram, o link está aqui na descrição. Todo dia no meu Instagram que eu compro alguma coisa, eu posto o que eu compro. Não é uma recomendação, para que vocês entendam como eu penso mais ou menos. Então assim, todo dia de pânico eu compro. No dia do Circuit Break, dos 2 Circuit Break, foi o dia que eu mais comprei. Teve um dia que eu comprei 4 fundos imobiliários num preço que eu tirei uma foto, que eu acho que eu vou fazer um quadro caso esse preço nunca mais volte. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Eu não saio de vez da bolsa, porque caso dê uma recuperada, ela vai ser muito rápido e você não entra. Então eu gosto muito do posicionamento. O que é o posicionamento? A política de posicionamento. Olhar algumas ações que eu quero participar e aí eu estou sempre comprado. Então eu estou sempre comprado em Via Varejo. A VEG, eu saí a 40, saí a 47, bateu 30 e pouquinho, 30,32. Agora eu já comprei. Eu não quero ficar fora da VEG. Vocês entenderam? Porque de repente ela dá um rally, ela já até subiu, talvez eu liquide um pouquinho. Mas é isso que eu queria falar com vocês. Eu não fico totalmente fora e eu fico olhando, quando cai muito ali eu compro e se subir muito eu vendo um pouquinho. Se eu tivesse pensando em entrar mais agora, eu dividiria em 3 ou 4 partes e continuaria comprando. Mas eu só compro em dia de pânico, tá? E seguindo aqui no noticiário, o que preocupa a gente, tá? O Paulo Guedes falou de forma muito boa, muito correta o seguinte: o Brasil será atingido por 2 ondas. E não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Primeiro o coronavírus, morte, doença, péssimo, né? Esse clima que a gente está. E depois provavelmente uma recessão, né? Eu vou colocar aí na tela, não é só o Brasil, olha só, pedidos de seguro-desemprego chegam a recorde de 3.280.000 nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, eu procurei o gráfico, deem uma olhada aqui no gráfico. Na crise de 2008 foram 665 mil. E só essa semana a gente teve a notícia de 3 milhões. Foi o maior da história dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. 2009 aqui, ó, por causa da crise de 2008, e olha só aqui como foi dessa vez, volta para cá a produção. Então vocês têm ideia do que aconteceu? Então teve um choque na economia, né? Muito desemprego. Aqui no Brasil é devastador, eu falei inclusive isso numa live no meu Instagram, eu tenho feito lives no Instagram, são 1 milhão de motoristas de Uber, então esse sujeito já perdeu o emprego. Aí ele achou no Uber ali uma forma de ganhar uma renda, de recuperar a dignidade dele, de trabalhar, de batalhar, de voltar para casa com dinheiro. E aí, de repente, agora, pá, não tem mais nada. Então, assim, o trabalho informal, o vendedor de biscoito da praia, o guia turístico, como é que vai ficar o Nordeste agora? O cara que tira foto, o cara que vende biscoito. Acabou, tá todo mundo parado, tá todo mundo parado. O governo brasileiro está tomando medidas. O governo americano tomou algumas medidas. Eu vi um resumo muito bacana, vou colocar aí na tela, das informações do Paulo Guedes. São 750 bilhões do site Brasil 200. Um resumo bacana, né? 80 bilhões para os autônomos, esses que eu estou falando. 36 bilhões para salários de empregados. 20 bilhões para folha de pagamento e 20 bilhões do BNDES para empresas. Então, eu acho assim, gente, os governos todos estão injetando dinheiro. Eu sou contra isso numa temperatura, no ambiente normal, numa situação que nem essa agora. Eu acho que o governo deve tomar medidas. Não interessa se são essas que eu acho, tá? Eu acho que, na realidade, que era o momento da gente cortar a despesa, não fazer esse tipo de coisa. Mas, no momento desse, o governo tem que tomar algum tipo de atitude. Toda essa incerteza levou o VIX, que é conhecido como índice do medo. Eu nunca trouxe para cá, vou trazer, vou colocar na tela para vocês aqui, ó. Índice do medo é o índice de volatilidade, a expectativa de volatilidade para os próximos dias, né, do SP500. Reparem o seguinte aqui, ó, em 2009, na crise de novo, ele chegou aqui, ó. Essa semana ele bateu aqui, ó, bateu na máxima, tá? Então o que quer dizer isso? Quer dizer que os investidores esperam uma volatilidade para os próximos dias. Ou seja, tá todo mundo louco. Inclusive eu já trouxe aqui, já falei com vocês, um negócio que é impressionante, que o ouro caiu na outra semana. Vou colocar de novo aqui para vocês verem, é impressionante, tá aí na tela, olha só. O ouro ele vinha subindo, né, desde o final do ano passado, dezembro, aí teve aqui aquele problema do petróleo lá dos Estados Unidos com o Irã e com o Iraque, aí o ouro foi subindo, subindo. Na semana de pânico, olha só, gente, o ouro despencou.
o ouro despencou. Volta para cá, produção. Sabe por que o ouro despencou e porque o índice de volatilidade, que é o índice do medo, subiu, porque as criptomoedas despencaram? Tudo despencou por um motivo. As pessoas queriam dinheiro. O pânico foi tanto há 2 semanas atrás, tanto que as pessoas queriam dinheiro. Então o ouro também caiu. Claro que eu já falei, inclusive, que tem muito fundo, muita pessoa física que precisou de dinheiro para liquidar a operação, tinha gente que estava alavancado. Mas assim, no geral, houve um pânico tão grande que todos os ativos caíram, até o ouro. Vou aproveitar e colocar o Bitcoin na tela aí também, para vocês verem, ó. Nos últimos 7 dias o Bitcoin teve uma alta já, 6.245 dólares, 1% de alta. As ações lá fora, ó, no último mês, Google menos 15%, Microsoft menos 5%, JP Morgan menos 24%. Então, no mês, está tudo muito negativo. Agora, olhem só o que aconteceu lá fora essa semana em uma semana. Google mais 3%, Microsoft mais 9%, JP Morgan mais 9%. Então, o que aconteceu? Da mesma forma que aqui no Brasil bateu e voltou um pouquinho, lá fora também bateu e voltou. Quer dizer que está tudo resolvido? Não, ainda nem começou. Essa quarentena, tanto nos Estados Unidos, o Trump vai decretar a quarentena em Nova York, se já não decretou quando você está vendo esse vídeo, a gente ainda deve ficar mais alguns dias em casa, mas caiu tanto que o mercado agora está parado e pensando o seguinte, pô, será que caiu demais? Será que daqui vai para cima? Quais os efeitos na empresa? Então, primeiro a gente teve um pânico, pá, todo mundo vendeu tudo. Aí agora foi todo mundo para planilhar no computador, para pesquisar, será que o impacto é esse? Que empresa sobrevive? Onde é que eu posso investir? Então, no meu caso, a decisão que eu tomei, principalmente no momento de pânico, foi de não sair de algumas posições e entrar em outras. Qual a expectativa? 10 anos. Como é que a gente vai saber quando vai resolver? Não tem. Eu posso aqui ficar cada hora falando uma coisa para depois falar para vocês que eu falei. Tem muita gente que faz isso na internet, eu não faço, porque o meu dinheiro eu sigo um caminho. Entendeu? Vou colocar na tela também para vocês o petróleo. Deem uma olhada aqui no petróleo. Estava 66 dólares em abril do ano passado e caiu para 21 dólares. A gente fala sempre aqui do petróleo. Está havendo uma guerra entre a Arábia Saudita e Rússia pelo preço do petróleo. A Arábia Saudita está vendendo para clientes da Rússia abaixo do preço de custo de muitos lugares. O impacto sobre isso é enorme, tá? É enorme, porque isso atrapalha o mercado americano do petróleo, isso atrapalha o desenvolvimento de novas energias. Um dia eu falo num vídeo separado sobre isso, mas eu gosto de trazer tudo aqui exatamente porque esse vídeo eu vou postar agora no domingo e eu acho interessante você parar no domingo e olhar tudo, né? Entender um pouquinho de ouro, criptomoedas, petróleo. Pensa no conhecimento que você vai ter ao longo do tempo. Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Portanto, eu seguirei pegando o meu caixa essa semana. Se tiver um pânico ou outro, eu devo dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada em quê? Como eu já comprei algumas ações, essa semana eu vou ficar de olho nos fundos imobiliários, porque a gente está começando a ter uma clareza. Eu estou com alguns relatórios de fundos imobiliários aqui, vou gravar um vídeo essa semana. Se vocês quiserem pedir temas aqui, pode deixar também na descrição, porque os fundos imobiliários já estão começando a fazer conta de como eles vão pagar, quanto eles vão pagar, quem vai renegociar o quê, os shoppings devem ficar fechados. Eu acho que dessa forma que a gente conhece, uns 30 dias depois vai reabrir aos pouquinhos. Então, a gente teve o pânico e agora eu estou começando a olhar o seguinte, pô, tá bom, mas isso aqui vai sobreviver, eu vou comprar um pouquinho. Isso aqui vai sobreviver, eu vou comprar um pouquinho. Em algum momento eu espero colher os frutos disso. Não é nenhum tipo de recomendação, galera, de compra ou de venda. Eu estou falando que eu estou de olho e caso eu compre algum fundo específico imobiliário, eu me comprometo a postar isso lá no meu Instagram. Alguns setores como aviação, turismo e tal, esses eu acho que serão os mais prejudicados. Porque mesmo que a economia volte, que a gente possa sair de casa, entre os países, entre os estados, a coisa está muito tumultuada, né? Os hotéis estão trancados, alguns hotéis serão utilizados como hospitais. Então, nesses segmentos eu acho que a coisa está tumultuada, mas essa semana eu já farei alguns vídeos principalmente específicos sobre alguns fundos imobiliários e específicos sobre algumas ações, porque eu não quero perder boas oportunidades. Por isso, antes de você sair do vídeo, me deixa aqui nos comentários. O que você está preferindo investir durante essa crise? Ações ou fundos imobiliários? Pode citar alguns nomes e durante a semana eu gravo vídeos e também falo no meu Instagram. Não deixe de visitar o meu Instagram, me seguir lá que eu estou fazendo live 3 vezes por semana. É isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.